O evangelho indicado para este domingo 26 de fevereiro de 2023, o primeiro da quaresma, é o de São Mateus, capítulo 4, principiando pelo versículo 1 e concluindo no versículo 11. Como sempre surgiram, deem pause aqui, por favor, para ler este evangelho. E se houver alguém aí junto, leiam e debatam conjuntamente, fazendo a reflexão desse texto que é denso, que é rico e significativo para as nossas vidas hoje, aqui nesse século XXI. Leiam, por favor, reflitam, debatam e nos encontraremos logo após a vinheta. A quaresma, tradicionalmente, significa reflexão, introspectiva, analítica sobre a nossa vida, a vida da sociedade, a vida do mundo, as nossas relações, mas não sem critério, não sem uma base, não no vazio, nos levando a meras culpas, a meros remorsos, mas o objetivo é conduzir-nos à conversão, ao aprofundamento da conversão de quem se volta e se compromete com o reino que Jesus encarnou na história do ministério dele, da luta dele, da sua fé na Palestina no século I. Tanto que este evangelho, aqui indicado, que retrata as tentações de Jesus, que São Mateus enumera em 3, Lucas 4, tentações, se inscreve numa relação de textos indicados pela Comissão Ecumênica Internacional encarregada de preparar as liturgias para as igrejas no mundo inteiro. No primeiro texto, na primeira leitura, é a de Gênesis, retratando as figuras de Adão e de Eva, que não suportaram a pressão das tentações e caíram. Na segunda leitura, o texto escrito por São Paulo em forma de carta aos Romanos, lê-se que com Adão entrou na história, entrou na vida o pecado e a morte. Mas com Jesus, o segundo Adão para São Paulo, entrou a graça e a vida eterna. E é isto que se vê aqui nas tentações. Sempre no plural, porque Jesus viveu 40 dias no deserto, enfrentando 3 tentações. 3 tentações que faziam parte da realidade na qual ele encarnava, ele realizava o início do reino de Deus. Essas tentações eram fatores de permanente choque e desumanização no contexto em que ele vivia. E ele as enfrenta sozinho, solitário, no deserto. Então, se é verdade que este evangelho conclui uma relação de 4 textos, incluindo o Salmo, ele diferencia os mundos de Adão e Eva e de Jesus. Adão e Eva viveram um mundo simples, de quem fazia parte da natureza,
se integrava à realidade dos animais irracionais, dos pássaros, dos peixes, dos vegetais, das flores, das florestas, das águas. Enquanto que o mundo de Jesus, contrário ao jardim de Adão e Eva, era ressequido, era desértico, era pobre. Mas esses 40 dias passados no deserto, num confronto imenso com 3 tentações, Jesus mostrou que o projeto do reino que ele traz é não somente a resistência, mas é a força para se enfrentar às tentações com clareza. Se ele é um novo Adão, como quer São Paulo, ele resiste até vencer as tentações, sem passar por elas, sem ignorá-las, sem passar ao largo. Ele as enfrentou e superou. E se esses 40 simbólicos dias representam os 40 simbólicos anos da peregrinação, da caminhada do povo hebreu em direção à terra prometida, sob a orientação de Moisés e de Josué, lá o povo sucumbiu algumas vezes às tentações, como por exemplo a de adorar um ídolo de ouro, de um bezerro feito de ouro pelas próprias mãos dos hebreus. Aqui, nesses 40 dias, Jesus não sucumbe à idolatria, não sucumbe à tentação da adoração de um outro Deus que não aquele que o enviou a realizar a missão do reino. Depois de dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado, experimentado, testado até as últimas possibilidades dele, Mateus conta que Jesus sentiu fome. E foi nesse justo momento que se inicia as tentações com a primeira tentação. E a primeira tem um caráter econômico, cada uma delas tem um caráter, cada uma delas tem uma funcionalidade na dinâmica da tentação. A tentação aqui era de transformar as pedras escassas do deserto em uma quantidade enorme de pães, para satisfazer a sua fome. Jesus resiste. Ao responder com o salmista, que nem só de pão vive o homem. Jesus resiste ao fator econômico mais tentador. Por um lado, as pessoas que se desesperam diante da fome. A natureza humana acossada pela fome que, passo a passo e rapidamente, retira as energias, retira a vida, esvai a pessoa se dispõe a aceitar qualquer tentação. Por causa da fome, as pessoas estupram. Por causa da fome, as pessoas negociam a honra. Por causa da fome, as pessoas se degradam moral e eticamente, porque a primeira degradação começa pelo estômago, depois atinge o cérebro que pensa sobre a fome. Por causa da fome, as pessoas humilham as outras.
Por causa da fome, as pessoas chantageiam as outras. E como queria essa figura do mal aqui representada pelo demônio, por causa da fome, as pessoas até fazem espetáculos com as coisas da natureza, conforme a sugestão dada por ele, num clima de deboche, com a fome de Jesus, para que Jesus transformasse as pedras em pães. Se Jesus sucumbisse na primeira tentação, uma das mais doridas, porque dói no estômago, dói nas carnes, dói no sangue, dói na alma. Se Jesus cede na primeira tentação, ele provavelmente conseguiria alguns espetáculos, conseguiria uma fama rápida, que logo se esboaria. Porque há gente que usa a fome, quando não a sua, a do seu próximo, para vencer eleições. Há projetos diabólicos, desde que está aí, que tenta Jesus, que usa a fome de centenas, de milhares, de milhões de pessoas para jogar com as vidas delas a favor dos interesses deles, enquanto seres humanos manipulados se degradam. Essa é a primeira tentação, de caráter econômico. Hoje no mundo, esta tentação atinge milhões de pessoas ao redor do planeta. E segundo nos contou Frei Beto numa conversa aqui no canal, 9 milhões de pessoas morrem de fome por ano. Isto é um escândalo, diante do qual Jesus não sucumbiu. E a segunda tentação é religiosa. O demônio, atuando na realidade, encharcando tudo e a todos, inclusive a Jesus, o induz a pensar no mais alto ponto do templo, no pináculo. E diz: se te jogares aí, nada te acontecerá, porque se és filho de Deus, os anjos te impedirão de cair. Aqui é a religião usada como manipulação. Aqui é a religião representada pelo templo, que é um desvio, nesse caso, da cidade santa em Jerusalém. Neste texto, é um desvio do próprio projeto que nasceu lá no Êxodo com os hebreus e que se transformou agora num poderio religioso ao lado do poder político. E se Jesus aceita a jogada diabólica de saltar do templo, ele servirá ao templo e não mais ao projeto do reino de Deus. Jesus se recusou. Jesus resistiu. Jesus enfrentou a tentação. Enquanto milhões de cristãos e cristãs no mundo, das diversas denominações religiosas, até desde as mais tradicionais às mais recentes do mercado, se desviaram, fazendo da religião um espetáculo, fazendo da religião shows para enganar, shows para seduzir plateias, porque não resistem como Jesus resistiu à tentação satânica diabólica de usar as pessoas religiosamente. A religião tem sido, marcantemente no Brasil, um braço diabólico do deserto sobre a manipulação das pessoas.
Milhares e milhões de cristãos e cristãs apostataram da sua fé e se entregaram aos descaminhos do ódio, ainda que superlotassem os templos, ainda que quase quebrassem as suas mãos em palmas de louvor. Mas louvor desviado, louvor pecaminoso, louvor herético, porque cederam à tentação de fazer da religião um lugar e um meio de espetáculo. Tentação que Jesus resistiu. E finalmente a última tentação é política. O diabo, que penetrava em toda a realidade, inclusive queria seduzir Jesus. Diabo que penetra a nossa realidade hoje como mal, como desagregação, como caos, como divisão. Diablos levou Jesus até no lugar em que as mitologias mais antigas consideravam como morada dos deuses, ao alto do monte, para que de lá Jesus também se projetasse, louvando, glorificando ao demônio, que daria em troca todos os reinos do mundo, segundo descreve Mateus. Sim, o demônio é orgulhoso, o demônio é vaidoso, o demônio é enganoso sobre si mesmo, sobre o seu falso poder de sedução e de domínio. Ele diz que domina os reinos. Hoje o demônio no mundo se chama capitalismo, se chama neoliberalismo, e usa os braços da violência fascista. Tempo de Jesus, no deserto, o enfrentamento foi para que Jesus se rendesse, louvasse. Interessante ver alguns filmes produzidos e jogados aí no consumo das várias diferenças desse demônio que tentou seduzir Jesus de todas as maneiras, inclusive das mais belas, através da arte, das cores, das iluminações, dos coloridos, etc. Seduzir Jesus a se render em louvores e, em troca, receber ilusoriamente nada mais, nada menos do que todos os reinos do mundo. Mateus, mais adiante, como Marcos e Lucas, alertaram que com os discípulos de Jesus não deverá ser assim, como aqueles que são louvados, homenageados, honrados como os donos do mundo, os dominadores do mundo, mas que o lugar deles, dos discípulos e discípulas de Jesus, é servir. Aqui Jesus demonstra bem esse espírito de quem não aceita render-se a louvores ao demônio em troca de fazer parte dos que dominam o mundo, manipulam o mundo, destroem o mundo com seu egoísmo, com a sua satanicidade. Nesse último momento, Jesus manda: afasta-te, Satanás. E o Evangelho termina com uma celebração de anjos, alegria, sinal do reino que vence. Os anjos são muito presentes desde o início com a gravidez de Maria, e de acordo com Lucas, até mesmo nas campinas de Belém, agora aqui, são aqueles que servem. São aqueles que compartilham a comida para Jesus, longe e liberto da pressão
das tentações. Esse evangelho é extremamente sugestivo para o domingo inicial da Quaresma. Somos convidados a refletir profundamente e temos muito que refletir. O evangelho não é dirigido somente para igrejas, para dentro de igrejas, de templos. O evangelho é uma mensagem humanista, é para toda a humanidade, para toda a sociedade. E a proposta aqui é que nós nos revisemos como espécie humana, como ser humano, porque do jeito como vamos, do jeito como caminhamos, do jeito como fazemos as coisas nesta vida, em breve nós nos encontraremos sozinhos num deserto marcado por explosões atômicas e pela morte, com o mundo em destruição. Então nós precisamos refletir. Nós precisamos refletir sobre o pão. Nós precisamos refletir sobre a funcionalidade mais digna e mais significativa, à luz do reino que Jesus veio trazer, da nossa fé expressa na nossa religiosidade. Nós precisamos refletir sobre como agir diante do poder político, que é uma realidade inseparável aqui no Evangelho. Enfim, a reflexão introspectiva, a reflexão quaresmal, a reflexão que nos pede mudanças, não se dá no vazio, como eu disse introdutoriamente, mas se dá como a partir de uma iluminação, de uma base. E a base do Evangelho de Mateus é esta. Que reflitamos, nos corrijamos, nos arrependamos, nos convertamos e inundemos no caminho da graça proposto pela vitória de Jesus no deserto. É isto que nos liberta, é isto que nos humaniza, é isto que nos faz seguidores e seguidoras, discípulos e discípulas de Jesus. Que Jesus fale contigo. Que Jesus tenha superposição sobre todos os demônios em tua vida. Que Jesus seja aquele que reforce em ti esse espírito de resistência diante de todas as tentações e te mantenhas digno e digna diante do mundo e dentro do mundo, tão massacrado por tentações absolutamente reais e violentas. Que Jesus em tua vida te aproxime dos anjos, te aproxime da ceia da vitória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.